escreveu? Quem foi a pessoa que escreveu? Fanny Jane Crosby. Ela escreveu muitos hinos do cantor cristão. Esse hino está no Cantor Cristão. E ela era cega, mas era uma serva de Deus que foi muito usada. Vários hinos do cantor cristão foram feitos por ela. E aí a gente pode pensar, Deus trabalhou na vida dela, porque ela não nasceu crente, mas Deus a salvou. Ela teve esse problema, tinha esse problema de vista e Deus a usou assim mesmo. Agora, um outro hino que a gente cantou, Regozije em Deus. Vocês sabem quem escreveu ele? Ou conhecem já a história dele? Tirando o pastor e a dona Suzana e o Samuel. Conhece a história? Quem conhece já a história do Regozije em Deus? Do Ron Hamilton, que é o que ele escreveu quando ele teve câncer em um dos olhos. Tudo isso... Opa! Ah, que bom, não está aparecendo. É que aqui tem um negócio do Windows aqui que aparece do nada. Eu dei esses dois exemplos para falar sobre... Continuar falando sobre o crescimento. Eu vou passar rapidamente porque eu acho que todos que estão aqui estavam na outra quinta. E eu vou passar até chegar no que eu parei. Mas essas duas pessoas passaram por um processo de crescimento. E Deus a usou grandemente. O Ron Hamilton é muito usado. Tem vários hinos dele que eu acho assim, sensacionais do ponto de vista de adoração a Deus. Um coração que ama a Deus. E tem um especial que acho que não tem traduzido. Eu quero traduzi-lo ainda para a gente cantar aqui, que é Moment of Time. Ele fala do dia que ele aceitou a Cristo. É sensacional, é um hino belíssimo. Mas que foi escrito, assim, um homem que ele apareceu bastante por conta desse câncer, por conta desse problema que ele teve. Foi quando ele mais apareceu depois, para nós, principalmente aqui no Brasil, né? Através do CD do Pet Pirata, não sei se conhecem aqui, eu tenho em casa, as meninas gostam muito. E às vezes a gente não compreende como as dificuldades servem para o nosso crescimento, mas a gente vai chegar nessa parte lá na frente. Aqui passando rapidamente por onde a gente já esteve. A vida cristã começa com o nascimento. Nós já falamos sobre isso. Ao receber a Cristo nós nascemos de novo. Nicodemos e o novo nascimento, falamos um pouco sobre isso, porque a pessoa está morta, por isso ela precisa nascer de novo. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Passando rapidamente, expliquei sobre a diferença entre religião e evangelho, o que vem após o nascimento, que é o alvo dessa mensagem, que é o crescimento. O texto, 2 Pedro 3,18, acho que eu pus ele aqui. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes de continuar, eu quero orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero mais uma vez pedir as Tuas bênçãos sobre a mensagem da Tua Palavra, sobre aquilo que será pregado hoje, o que o Senhor usou e colocou no meu coração e que serviu para mim, que possa também servir para os irmãos, e que cada um de nós possa compreender as formas que o Senhor usa para nos dar esse crescimento. Tudo que nos acontece, os problemas, as dificuldades, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para compreender as lutas pelas quais nós passamos e que possamos, Senhor, responder bem a cada coisa que nos acontece. Que possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu te louvo e agradeço em nome de Cristo. Amém. O que significa crescer na graça? O que não é, eu já falei. Continuação de que não é crescimento, tornar-se mais perdoado a cada dia para a salvação. Passar rapidamente. O que é crescimento cristão? Aqui nós já falamos, dando o exemplo de criança, de uma flor, árvore, por aí vai. O jardineiro, jardim, João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador.
considere as evidências bíblicas no crescimento do homem. Pedro deu o exemplo de Pedro, como ele era e depois como ele se tornou. Paulo e João também. Quais as evidências de crescimento? É um aumento de amor, visível para as pessoas de fora. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso nos dá, esse crescimento nos dá a convicção de que passamos da morte para a vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Nada somos sem o amor. 1 Coríntios 13. Um aumento de fé também. Uma nova perspectiva da vida. Quais as evidências de crescimento? Um aumento do conhecimento de Deus. O que você viu em Cristo quando o recebeu como Senhor e Salvador, comparado com o que você sabe agora, né? Quais as evidências ainda do crescimento? Falei sobre a mitra. Quais os meios que Deus usa para nos ajudar a crescer? E eu acredito que é aqui que é onde nós paramos. Ele usa a sua palavra, 1 Pedro 2,2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Você nunca preencherá sua necessidade de amadurecer somente com leite. 1 Coríntios 3,2. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ficar sempre na mesma coisa, ficar sempre do mesmo jeito, só lendo a Bíblia. Não, eu vou só ler a Bíblia. É errado? Claro que não. A gente tem que ler a palavra de Deus. Mas sempre ficar no básico e não amadurecer, não crescer mais, não desenvolver o seu conhecimento da palavra de Deus é péssimo. É muito ruim. Isso é o que acontece com muitas igrejas por aí, onde as pessoas não crescem, elas não adquirem conhecimento, elas não desenvolvem nesse ponto. E aí o que acontece? Vem alguém, fala qualquer coisa e elas acreditam. Lembra que tem um texto que fala que você pode ser levado por todo vento de doutrina? Se você tem conhecimento bíblico, você não vai ser levado por todo vento de doutrina. Quando eu fui para a igreja do Evangelho Quadrangular, de católico, minha mãe foi e nos levou, como eu já falei para vocês. Quando eu fui para essa igreja, a gente ficou um tempo lá em Florianópolis e estávamos, éramos recém-nascidos na fé, então tudo era novidade. E aí nós nos mudamos de Florianópolis para São Paulo. Em São Paulo a gente começou a procurar uma igreja. E aí foi onde começaram as dificuldades. Porque a gente procurou outra igreja do Evangelho Quadrangular, que era o que a gente conhecia, a gente não tinha mais nenhum conhecimento. E aí nós fomos. Totalmente diferente. Daquela lá de Florianópolis para essa em São Paulo. Em tudo. E o pastor falava coisas completamente diferentes daquele de Florianópolis. E aquilo nos incomodou muito, porque o de São Paulo, ele era muito próximo já do que é hoje o neopentecostalismo. Era muito bagunçado. O foco era fazer coisas ali. Só um exemplo para vocês. Ele tinha uma cruz atrás dele com uma capa vermelha. Ele pegava a capa vermelha e as pessoas caíam. Ele veio jogar a capa e a gente ficou assim. A capa bateu e ele ficou olhando. Não. Será que o problema é comigo? Né? E aí ele estranhou, porque a gente foi lá, que a de Florianópolis era um pastor antigo, daquelas mais antigas que eram mais sérias, ainda não tinha tanta coisa, apesar de ter coisas ruins, não tinha tanto assim. Então a gente já ficou incomodado, eu e minha família, meus familiares, pai, mãe, irmãos. E aí fomos procurar outra em São Paulo. Nessa outra que a gente foi pior ainda. Conseguiu ser pior. Só que lá o foco era a música. Então tinha caixas de som enormes, tudo que é aparelhagem de som que vocês podem imaginar.
E era enorme a igreja, né? A gente foi na sede da igreja. E o pastor lá falava uma outra coisa completamente diferente. Qual foi a minha oração? Eu disse, Senhor, eu quero fazer o que é certo. E eu não quero ser enganado. Eu quero poder entender a tua palavra e eu quero poder conhecer a tal ponto que eu não seja enganado por mais nenhum homem. Nenhum homem possa vir e falar, mas a Bíblia diz isso, e falar coisas e conduzir para um caminho errado. E eu comecei a orar por isso. Senhor, eu quero conhecimento. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que nós nos mudamos de bairro em São Paulo e o meu vizinho, ele conhecia um curso na Igreja Batista Esperança, não era da Igreja Batista Esperança, mas que era um curso interdenominacional. Eu acho até que está no próximo. O novo alimento é necessário aqui, ó. Ele exige esforço e sacrifício. MBM, esse é o curso, Missão Brasileira Messiânica. Não tem nada a ver com a seita dos messiânicos. É um curso, eu acho que não sei se eu comentei, sobre curso de evangelismo aos judeus. É um intensivo de Bíblia em um ano. Mas eu aprendi lá em um ano o que em 5 depois, claro, foi esmiuçado no seminário, mas o grosso mesmo, irmãos, era tão forte, era picanha. Pensa naquela picanha mais suculenta que você já comeu. Pensa naquele pedaço de alcatra que acabou de sair ali da churrasqueira, que o garçom chegou lá e, sabe, chega a tá pingando assim. Irmãos, eu ia para casa sem fome. Eu não sentia fome, eu não sentia sede. Era tão gostoso aprender a Bíblia e você via que tinha coerência no que eles estavam falando. É o texto com contexto sem pretexto, sabe? Já ouviu esse termo? Né? Não saía do texto, era a Bíblia de uma forma correta. E aquilo era tão gostoso. Sabe que horas que era esse curso? Eu morava na Zona Sul. Quem conhece São Paulo, a capital, eu morava lá na ponta da Zona Sul, lá perto do Cocaia. O curso era lá na Vila Mariana, na Igreja Batista. Eles alugavam a sala no 4º andar, que é uma igreja com 8 andares, se eu não estou enganado. Bem grande a igreja. O curso começava às 8 da noite. Eu saía correndo do trabalho muitas vezes, ia para lá para o curso. Eu chegava em casa meia-noite e meia. Pegava o último, tinha que sair correndo do curso para pegar o último ônibus para voltar para casa. Mas eu não via cansaço, eu não via nada. Era tão bom aprender a Bíblia, era tão bom você aprender assim coisas profundas que você diz, gente, como é que eu nunca vi isso antes? E chega a me arrepia, porque eu saía, cada aula que eu saía lá era terças e quintas, 2 vezes por semana. Mas era maravilhoso. Esse novo alimento é necessário para todos nós. Não pode ficar só no leitinho. Você, quando era bebê, tomava leite, mamava leite, mas e depois? Se ficasse no leite até hoje, estava vivo aqui? Sentado aqui? Não estava, não estaria. Precisa querer isso. É necessário desejar esse alimento sólido, esse alimento que vai, sabe, dar sustância, que pode vir qualquer um me falar, quando começar a falar qualquer coisa, você, peraí, a Bíblia não diz isso, não é por aí não, sabe, você cria esse conhecimento e você cresce com esse conhecimento. Ele é até perigoso, porque se você é muito novo na fé, você começa a aprender coisas muito fortes, muito pesadas, e você não tem sabedoria para isso, né? É onde tem o neófito, né? Não ser neófito. Mas é maravilhoso esse alimento sólido que Paulo disse para os coríntios. Eu tive que dar leite para vocês, coríntios. Eu não pude dar carne. Vocês não podiam com carne. Vocês só podiam ficar no leitinho, bem suave, semi-desnatado, assim, sabe? Aquele sem gordura. Irmãos, precisamos desse alimento e ele faz parte do nosso crescimento. Você precisa desejar profundamente esse alimento. Eu coloquei MBM e Academia de Profetas Bíblicos, porque quando acabou esse, eu descobri que tinha outro também lá perto, no meio ali de São Paulo, na Ibirapuera, se eu não estou enganado,
Era outro curso que eu saía de lá por volta de 00:30, 1h. Numa dessas vezes, inclusive, pegando carona com um dos irmãos, tava eu e minha avó, levei minha avó junto. Quando a gente estava descendo do carro, que ele nos deu uma carona, a gente estava descendo do carro, 2 assaltantes nos abordaram. E aí foi aquela corrida, abordaram o carro, o dono do carro, que parou pra gente descer. E aí ele saiu correndo e falou, corre, corre que eles vão levar o carro e o carro vai morrer lá na frente. Dito e feito, ele conseguiu recuperar o carro, graças a Deus. Mas eu passei até por aventuras, mas foi bom demais. Foi bom demais, Deus protegeu eu e minha avó levou um susto naquela noite que acho que ela nunca mais esqueceu. Ela está viva até hoje. Mas são coisas que acontecem na nossa vida. É importante, irmãos, busque esse conhecimento. O Senhor usa tribulação e experiência. Romanos, deixa eu ver se eu pus o versículo, de 1-5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Sabe quando fala que você está calejado? A ideia é essa. Cria um calo, você cria um calo. Quando trabalha muito para sem graça, né, irmão? Trabalha muito na sem graça, a mão fica, os dedos ficam grossos, né? Mecânico, mão de mecânico. Quando eu era mecânico, os dedos, você podia bater assim que não doía. Meu pai também tem uma mãozona, mão de mecânico normalmente é assim. Você cria calo. A tribulação, ela cria você, ela fortalece. Tem um pastor lá de Curitiba que ele até, quando ele falando sobre ser pastor auxiliar primeiro, antes de ser o pastor titular, ele diz assim, o pastor auxiliar, o pastor novo, ele tem que ser auxiliar. Ele não pode sair do seminário, e aconteceu infelizmente isso comigo, sair do seminário e já cair numa igreja como o pastor ali que toma conta de tudo. Por quê? Não está preparado, não criou calo ainda, não tem as costas largas ainda. Aí ele fala, olha, quando vem coisa pesada, eu pego aqui, amorteço, e ele só pega um pouquinho da pancada, o pastor auxiliar. Mesma coisa aqui, anos de ministério, poucos anos de ministério, está acostumado já, levou muita magoada. Eu levei algumas já, por conta de ter passado por ministérios como ficando sozinho, mas ainda tenho muito para levar, preciso criar muito ainda couro grosso. A tribulação cria esse couro grosso na gente, a gente precisa dela para nos dar paciência, porque senão qualquer coisinha eu desfaleço, eu estou sem dinheiro, e agora? E desespera. Isso é o que acontece com uma pessoa sem paciência que não tem preparo para suportar a tribulação. Precisa passar pela tribulação. Tem de grande alegria o passar por provas, tribulações. Porque ela vai trabalhar em você e vai te dar crescimento. Como é que uma árvore fica forte? Uma planta fica forte. Vem o vento, vem bichos, insetos. Só que ela vai criando aquela força, ela vai crescendo forte. A minha plantinha ali, irmão, eu tinha uma plantinha ali que ela quase morreu, mas ela agora tá vingando. Precisa passar por dificuldades para criar resistência, para qualquer coisa não vir e derrubar. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Senhor usa a sua vida devocional particular. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Salmo 119:11, e lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É o seu devocional diário, que vai te ajudar também quando você está lendo certas coisas. Tem vezes que eu estou ali, que eu abro o devocional e vem uma coisa assim, porque a palavra de Deus é viva. Ela não é um livro simples, ela é viva. E por ser viva, já deve ter acontecido com vocês o que acontece comigo.
O que acontece com todos nós. Você pode ler 10 vezes a mesma passagem. As 10 vezes é capaz de ela te falar coisas diferentes. Porque é Deus tocando em pontos da sua vida necessários que às vezes você não estava atento para isso. E a palavra de Deus vem, pega você bem naquele ponto. Olha, eu não tinha visto isso. Quando eu estou estudando agora, às vezes fazendo o devocional, eu vejo, olha, eu não tinha observado esse aspecto do que a Bíblia está falando aqui. Esse devocional diário é essencial, irmãos, é o seu alimento diário. Como é que uma planta cresce se ela não tiver água, se ela não tiver os nutrientes? Ela não cresce, ela morre, ela definha. Já viu um crente que anda cabisbaixo, sem alegria da salvação? Ele precisa passar por aquilo. Senhor, renova a alegria. Renova em mim a alegria da salvação. Precisa passar por pelo básico. Se você sabe de alguém que aceitou a Cristo, mas está ali capengando, o mínimo que você pode aconselhar para ele é: faça seu devocional. Faça seu devocional. Nem que seja 5 minutos, mas faça seu devocional. Todos os dias. Você vai ver a diferença. Vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. O Senhor usa o culto e o serviço cristão públicos, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, eu fico impressionado. Como é que as pessoas querem crescer espiritualmente, mas não vêm para o culto? Querem viver uma vida plena, às vezes vê outras pessoas, nossa, é tão feliz, tudo bem com aquela família, olha só, é uma família unida, mas aquela família sempre está aqui, cultuando a Deus, sempre está na igreja, servindo. Eu não consigo entender pessoas que querem ser crentes fortes, mas não são fiéis. Aí estão passando por problema, estão levando bordoada e não estão aprendendo a lição. Ficar em casa não ajuda em nada. Tem as ressalvas. A gente não pode fazer tudo a ferro e fogo. Temos exemplos de irmãos que trabalham, que acordam de madrugada e que com muito sacrifício estão aqui. E se pessoas assim estão aqui, cultuando a Deus, que dirá aqueles que têm horário normal de trabalho? É muito importante a fidelidade nos cultos. E às vezes a gente fica doente, é normal, né? A Marisa está doente, não está muito bem, então é normal. Mas faltar constantemente, isso é um problema muito sério. E isso atrofia, isso não deixa que a pessoa continue crescendo. Ela fica travada. É como se chegar numa planta e cobrir ela com alguma coisa tampando o sol. Ela vai crescer? Não. Ela vai morrer. O Senhor usa comunhão com outros crentes, experientes e maduros na fé. Deixa eu ver se eu pus aqui. Êxodo 18. Esse ponto eu acho muito interessante. E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo veio a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que faz. Totalmente desfalecerás. Assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva as tuas causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorias de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10.
para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti. Mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Experientes, irmãos experientes, vividos na fé. Às vezes a gente não sabe que decisão tomar, não sabe o que fazer. Por isso Deus põe pastores, mas também põe pessoas já sábias, bem vividas. Quando eu estava estudando, lendo essa parte, fazendo essa parte, eu me lembrei, mais uma vez eu vou falar da minha mãe. Porque tudo que eu ia fazer, eu conversava com ela. Eu pedia para ela, e ela era uma mulher de oração, então eu sabia que ela orava muito por mim, todos os dias, por mim e por toda a família, e por um monte de gente. E eu falava, mãe, eu estou passando por isso, isso e isso. Até para vir para cá eu conversei com ela. Ela, filho, Deus te chamou. Eu nunca tive dúvidas disso. Vai. Confia em Deus. Você acha que está pronto? Então vai. E sirva a Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus decidiu tirá-la antes de eu chegar aqui. Por quê? Faz parte de criar grosso. Porque eu era muito apoiado nas orações dela. Eu confiava sempre que ela estava, eu sabia que ela estava orando por mim. Eu tinha que chegar aqui, não mais apoiado na oração da minha mãe, mas eu tinha que chegar aqui preparado para orar por cada um que está aqui. E se ela tivesse viva, era capaz que eu tivesse ainda apoiado nela. Mas como eu sei que ela não está, e que ela está com o Senhor, eu oro. Eu lembro, porque eu sei que a minha responsabilidade é agora orar pelos meus irmãos, pelo meu pai, pelos meus familiares e por cada pessoa dessa igreja. Eu oro pelos visitantes, aquele casal que está com problemas, não entre eles, mas com filho. Deus fez isso. Era o propósito dele para fazer com que eu amadurecesse. Mas voltando nesse ponto, se você tem dificuldade, não tem problema, não é vergonha procurar alguém que você considere sábio para se aconselhar. Alguém que você diga, não, eu sei que se eu for em tal pessoa, ela vai me dar um bom conselho. Ela vai me ajudar a ver o que eu não estou vendo. Porque ela não está na mesma situação, mas provavelmente já passou por uma situação parecida. Busque conselho. Busque pessoas experientes. Elas vão ajudar você a crescer. Assim como o sogro de Moisés. Eu tenho meu sogro ainda. O meu sogro eu falo muito com ele. Eu converso, eu me aconselho com ele também. Que é um homem vivido. A maioria que conheceu. É um homem experiente. Já passou por muita coisa na vida. Então é importante, irmãos. Busque o conselho em pessoas sábias. Principalmente pessoas que vão usar a palavra de Deus para te ajudar a crescer. Deixa eu voltar aqui, peraí. O Senhor usa a comunhão com outros crentes, experientes, maduros na fé, com nossas necessidades sendo supridas por outros irmãos. 1 Coríntios 12, 14 e 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Deus usa essas necessidades através de outros irmãos para suprir as nossas necessidades espirituais, não só financeiras.
São irmãos que vão nos ajudar, nos apoiar. Sabe quando você coloca, eu não sei se tem um nome para isso, aquela madeirinha para segurar uma planta nova que você está plantando e amarra ela ali? Né? Eu não sei se tem um nome ali, destaca, né? Mas um apoio. É esse também. Bom? Guia. Guia. É isso que vai fazer um outro irmão na fé. Ele vai te ajudar a crescer. Ninguém é uma ilha. Deus não fez ilhas. A igreja não é uma ilha, a igreja é um corpo. Eu sou a orelha. No caso eu sou a língua, né? Porque eu falo bastante. Mas cada um tem uma característica do corpo. Cada um tem uma função que vai ajudar o outro a crescer. A minha função aqui é pregar e ensinar para que possa a igreja crescer. A função do pastor Bill é essa também, além de ser missionário, além de ainda fundar igrejas. A função de cada um de vocês, qual é a sua função? Para que a igreja cresça, para que o teu irmão do teu lado aí cresça. Qual é a sua função? Você precisa saber disso. Conclusão. Você está crescendo? Se não está,